Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal e a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje nós vamos aprender juntos a fazer a instalação e configuração de um plugin que possibilita a gente a fazer consulta de veículos automotores, carros, motos. É uma configuração assim considerada de dificuldade média, tá? Tem que ter um certo conhecimento, mas no passo a passo aqui que nós vamos fazer juntos, a gente vai aprender de uma forma simples, a mais simples que eu encontrei para poder fazer, para a gente aprender a implementar mais essa função, tá? Então não sai daí que a gente vai começar uma aula nova. Bora lá! Para começar essa aula, eu vou explicar aqui, tá? Tem um layout básico. Eu coloquei um grupo aqui com um formulário de cadastro de usuário, com uma foto. Criei uma página chamada Dashboard, onde a gente vai aprender aqui a função de puxar os dados do veículo pela API do plugin. E quando a gente clica aqui no botão cadastre-se, né? Ele dá um sign up the user e redireciona para a página. Vamos criar o primeiro usuário aqui, ó. Isso aqui é fictício, tá bom? O e-mail e a senha aqui. Criou, redirecionou para a página. A gente vai precisar agora instalar o plugin. O que vai ser utilizado é esse aqui, ó. API Brasil Veículos V3. Instalou ele. Vamos lá para a nossa página de dashboard, onde a gente vai fazer as configurações, tá? Uma vez instalado, ele tem essas três funcionalidades aqui. A de login, porque a gente vai precisar se logar lá na plataforma da API Brasil. A de puxar a FIP e a de puxar a placa, através da placa, os dados do veículo, tá? Tanto a FIP quanto a placa, o retorno da chamada tem as mesmas funções. Então a gente vai configurar aqui. É simplesmente você vir e arrastar aqui para a tela. Você tem que jogar todos os três aqui. Daqui a pouco a gente faz a configuração aqui, tá? Vamos jogar o login, vamos jogar o puxar FIP e vamos jogar o puxar a placa de dados. Agora a gente vem aqui no site da API Brasil, tá? Você vai criar a sua conta aqui para acesso, tá? Você pode usar a conta Google se você quiser para poder acessar. E uma vez logado lá dentro, eu vou te mostrar lá em planos aonde você ativa os 7 dias de uso para você testar a plataforma, beleza? Eu vou logar aqui e a gente continua. Uma vez que você tiver preenchido todos os campos lá do cadastro, tá? Porque você tem que colocar telefone, CPF, endereço e salvar lá para você conseguir ter acesso às funções aqui da API, tá? Você vai clicar em minhas APIs e você consegue fazer 50 chamadas por mês, tá? Isso aqui é só para o período de testes. Como é gratuito, daqui 7 dias ele bloqueia, tá? Você precisa adicionar um device aqui. Clicando em adicionar, que tipo de dispositivo você quer colocar? Um computador local, um desktop local, um servidor? Tá? Eu vou utilizar um desktop local, vou chamar de Rincão Informático. Tudo junto, tá? Não pode ter caracteres especiais. A senha, vou colocar QWR1234, não tem problema. O IP, como é teste, você coloca 0.0.0.0. Tá? Esse aqui vai ser o token dele, desse device. Tá? Clica aqui na caixinha de checkbox se não tiver marcada, tá? Para você concordar com os termos de política de privacidade e clique em salvar. Ele salvou aqui para mim, tá? Então eu vou utilizar esse aqui para poder a gente fazer a aula. Vamos voltar no Bubble lá agora e vamos configurar os campos lá
para a gente ter acesso a essa função. Então, aqui na plataforma do Bubble, nós vamos configurar os grupos aqui, beleza? Nós precisamos agora criar um sistema de autenticação na plataforma da API Brasil, tá? Para a gente ter acesso ao plugin e aos dados de consulta de veículos. Vou inserir aqui rapidinho. E-mail, né? Input e-mail. Vou fazer aqui cor da fonte preta, cor da borda 100% preta também, sem canto arredondado. Duplica ele. Esse aqui vai ser o senha. A gente faz o login lá com e-mail e senha. É o mesmo que a gente utilizou para poder fazer o cadastro lá na plataforma, tá? Duplica aqui. Esse aqui vai ser o input token, tá? Vai retornar o token para a gente ter acesso à função, né? E eu vou inserir um botão aqui, ó. Botão login. Peraí, antes de vir para cá, vou colocar ele aqui em consonância com a cor que está sendo utilizada aqui no layout. Volta aqui na API Brasil. Deixa eu ver aqui. Isso. Quando essa página for carregada, eu vou dar um element actions. Sete focos no input e-mail. Voltando aqui na página da API, você pega o device token, tá? O token do device que você autorizou. Copia ele. Vem aqui no plugin e cola aqui, ó, em device token. Agora você vai vir aqui no elemento que você arrastou na tela de login. E-mail vai ser o input e-mail. A senha vai ser o input senha. Certo? Aqui no token, a gente quer que ele retorne o token para a gente quando a gente efetuar o login na plataforma. Então, o conteúdo dele vai ser o elemento login A, que eu joguei na tela. O que eu quero que retorne dele? O token. Tá? Então, ele vai apresentar ali. Beleza? Quando eu clicar no botão login, para eu acessar a plataforma, eu venho aqui em Element Actions. Primeiro eu coloco limpar login. Como que funciona o sistema de login e o sistema do plugin? É através de custom states. Então, você carregou o state na página, você efetuou o login. Se você for fazer isso de novo com outro usuário, você tem que limpar, certo? Então, você clica em limpar login, depois você vem em Element Actions, iniciar o login, que é para ele carregar o state. E aí a gente tem que conseguir aqui mostrar o token aqui, tem que exibir o token aqui para gente. Uma correção aqui, pessoal. Joga um multiline input aqui, tá? O conteúdo dele é login as token, né? Ficou faltando eu inserir a chave aqui, ó. A secret key, né?
Ela já está salva aqui, eu vou inserir aqui, tá? Escreve a palavra BRE antes, espaço e cola a chave, a Secret Key, tá? A Secret Key você pega lá na API Brasil. Em credenciais aqui, ó. Tá? Você tem aqui a Secret Key, tá? Colou aqui, vamos testar agora. O e-mail cadastrado que eu tenho é rincão.anderson, na conta de testes lá, né? @gmail.com. A senha é QWR1234. Clicou em login, ele retorna o token para a gente aqui. Então, a gente já conseguiu fazer o login lá na plataforma. Esse input aqui, ó, tá? Ele pode ficar sem aparecer, ok? Porque na verdade ele não tem que aparecer para o usuário final, né? Para quem estiver utilizando. Deixa eu só colocar em consonância com os outros elementos da página aqui. E aí você coloca ele para não aparecer quando a tela for carregada. Agora, deixa eu grupar isso aqui. Vai ser o grupo login API. Beleza? Vou jogar isso para cá. Isso aqui para cá também, né? E aí eu jogo esse grupo aqui, ó. Vou mudar a cor desse botão. E aqui eu vou colocar um fundo preto. E os inputs colocam um fundo branco, né? Agora eu vou pegar isso aqui mesmo, ó. Ctrl D. Vou jogar para cá. Esse vai ser o input device token, porque precisa do token lá do computador que você cadastrou, tá? Duplico ele. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Melhor, vou fazer o seguinte. Vou duplicar isso aqui. Esse aqui pode deletar. Esse aqui vai ser o placa. Placa. Esse aqui vai ser o device token. Tá? E esse botão aqui, ó, vai ser consultar. Vou centralizar o da placa aqui, né? Login. Agora a gente tem que vir aqui, ó, puxar placas dados A. O token vai ser o login as token, né, que é o retorno. A placa vai estar no input placa. Cadê input placa? E o device a gente pega aqui, ó. Dispositivo.
Deixa eu ver qual foi esse aqui. Cola aqui, ó. Copia, Ctrl C e cola aqui, ó. O conteúdo inicial dele e ele nasce invisível. Ok? Vou deixar ele nascendo invisível para ver se apareceu lá o token. Se ficou salvo lá. Ficou, beleza. Aí a gente coloca ele para nascer invisível. Pode diminuir ele aqui. Tá? Joga ele para cá. E ficou dessa maneira. Ó. Vou puxar para cá, ó, esse grupo. Esse é o grupo. Consultar placas. Vou vir com texto. Resultado da consulta. Vou deixar ele com tamanho de 1080 também. Centralizado. Traz aqui, ó. Fonte da cor branca. Borda e centralizado. Cor da fonte preta e cor de fundo branco. Agora, ó, venho com outro texto aqui. Vou puxar 6 informações, tá? Centraliza a cor da fonte preta e o plano de fundo desse texto branco. Vou deixar desse tamanho aqui. Tá? Aqui eu vou puxar o login A. O que eu quero aqui? Não, login A não. Aqui é o outro elemento. Puxar FIP A. Eu quero a marca que apareça aqui. Tá? Vamos fazer um teste antes da gente continuar os outros? Vou jogar outro texto aqui, ó. Marca. Centraliza a cor da fonte branca também, né? E vai aparecer a marca. Então tem que aparecer a marca aqui. Vou fazer um teste. Tá faltando uma coisa aqui, pessoal. Vamos lá. Vou puxar a placa, eu não indiquei de onde é o device. Ó. O device é do input device token. Tá? Já faz a mesma coisa aqui, ó. Puxar FIP. Tabela A, token. Tá? Se você quiser puxar FIP, você vai. O input, o token é do login A token. O device é do input device token, né? Input device token. E a placa é do input placa. Agora vamos testar.
Vou puxar a placa aqui que eu gerei. Não retornou. Vamos ver o que está acontecendo. Faltou aqui, ó, colocar a ação no botão. Quando clicar no botão consultar, você vem aqui em Element Actions, limpar state, puxar a placa, dados, né? A. E Element Actions, iniciar, puxar a placa, dados A. Ele tem que retornar aqui a marca, tá? Vamos fazer de novo aqui a consulta, né? Senha. Efetuou o login, a gente cola a placa aqui. Consultar. Já retornou a marca, então está funcionando. Vamos inserir os outros dados que ele retorna aqui da nossa API, que a gente já conseguiu fazer todo o sistema, tá? Deixa eu só colocar o seguinte para a gente ver aqui, ó, para que a gente fique inteirado com isso, né? 0, 0, 0. Depois que faz o login, ó, vou colocar um plugin de BIP aqui. Login efetuado com sucesso. E agora, ó, vou copiar isso aqui, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. São 6 dados que eu vou jogar aqui, tá? Que eu já consultei lá ela antes. Ctrl D. Vou jogar mais para cá para ficar centralizada, né? Aí que a gente vai ver tudo que é aqui, tá? O que a gente puxa aqui? Consultar placas modelo. Então aqui vai ser modelo, ó. Consultar placa submodelo. Vou chamar de versão, tá? Puxar a placa... Não, versão é aqui. Então vou manter subversão ali, submodelo. Aqui o que eu vou puxar? Ano. Aqui vai ser ano. Ano, fabricação.
Aqui ano modelo. Vou puxar todos os dados que eu consegui colocar aqui, tá? Vamos lá. Agora pego isso aqui, duplico. Ctrl D, os dois juntos. Vou jogar para cá. E agora para baixo. Aqui eu vou puxar a cor dele, ó. Cor do veículo. Pronto. Ctrl D. O que eu posso puxar mais aqui? Cilindradas. Vamos ver se ele traz as cilindradas para a gente também. Ctrl D. Vou colocar aqui. Potência. O que mais aqui? Olha quantas características a gente consegue puxar só com a placa, tá? Município, né? Aonde ele está registrado. Aqui eu vou puxar o combustível. E o que mais que eu posso puxar aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se ele tem placa modelo novo, né? Pode ser que não retorne a informação de todos, tá? Placa nova. E por último o Renavan, né? Vamos botar o Renavan aqui. Renavan. Vamos ver aqui agora o que a gente consegue? Vamos lá. Isso aqui tudo está aberto assim, pessoal. Vocês fazem um layout bonito depois, tá? Agora vamos pegar uma placa nova. Será que não tem esses aqui? Vamos dar uma olhada.
Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se essa placa existe. Retornou. Marca GM, modelo Vectra, submodelo, versão, ano de fabricação, ano modelo. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Cor, potência, município, combustível, placa nova. Tá? Não retornou o Renavan. Então vamos colocar aqui, ó, o chassi do veículo para ver se retorna. Deixa eu colocar um ícone aqui, ó. Sem borda. Isso. Quando eu clicar nesse ícone, ele vai dar um reset no input, element actions. Do grupo consultar a placa. Pronto. Daí zera aqui o input da placa. Vamos novamente. E aí a gente encerra a aula. Faz o login, tá? Não pode esquecer de fazer o login. Vamos gerar outra placa aqui, ó. Consultar. Pronto, retornou tudo, tá vendo? Honda, aqui é uma moto no caso, né? Versão, ano, município, combustível, placa, tá vendo? O número do chassi. Vamos de novo. Um novo aqui. Aí, pessoal. Funcionando perfeitamente, tá? Então assim a gente encerra essa aula de hoje. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Eu preciso da tua interação. Deixa aí nos comentários do vídeo abaixo sua dúvida, crítica, sugestão de aula, seu pedido de conteúdo. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, participa lá do grupo do Instagram, do Telegram e do WhatsApp. Segue a gente lá no Instagram, no perfil do Instagram. Se valeu o teu joinha e você não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para que você fique informado de todo o conteúdo novo toda semana. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.